Bom, continuando então os conteúdos aí propostos nas aulas 12 e 13 da sua apostila, pertinente aí ao estudo das bactérias e estudo dos vírus, vamos falar então nesse encontro agora a respeito dos vírus, tá? E fazer as atividades em classe. E já deixo para vocês aí que juntamente a essa videoaula está sendo encaminhada aí um arquivo flash, tá? Uma animaçãozinha sobre como o vírus HIV ele infecta o linfócito, como que ele começa a fazer o linfócito trabalhar para ele, como é que ele consegue burlar as regras ali, a defesa do linfócito e comandar aquilo dali e depois destruí-lo, tá? Então vai esse arquivinho aí também para vocês observarem. E lá tem até uma característica que eu vou comentar daqui um pouquinho sobre ele, tá? Bom, quando se fala de vírus, o termozinho vírus vem de viron, que significa veneno, tá? Se você gosta de história e quiser pegar na história, o primeiro vírus a ter o seu detalhar a sua estrutura, na realidade, a sua descoberta seria aquilo que a gente chama de vírus do mosaico do tabaco. Então aí nos anos de 1900 e alguma coisa aí, teve-se essa descoberta aí de partículas infecciosas que estragavam a folha do tabaco, né? O tabaco gera aí a formação dos cigarros e tudo mais, afetou a economia e tentaram descobrir o que seria isso. Aí descobriu que era uma partícula, veio aí essa questão de víron, do veneno, até literalmente formar aquilo que nós chamamos de vírus hoje. Correto? Seria a primeira identificação aí de um vírus na história. Se você pegar algum livro que tenha o conteúdo mais explanado aí, de uma forma mais detalhada, você vai observar essa pequena história aí do vírus do mosaico do tabaco, tá? Alguns outros vírus que são importantes e que têm um impacto muito grande para o ser humano, a gente poderia falar o influenza da vida aí, que são as cepas do influenza, né, que referem-se aos vírus causadores de gripe, né, pertinente ao momento aí que a gente está vivendo, não a questão da gripe, mas de uma infecção que tem alguns sintomas da gripe e problemas respiratórios, que é no caso do Covid-19 aí, correto? Mas ele entra nessas características gerais que a gente vai estar falando aqui, lógico, com as suas particularidades, mas ele segue mais ou menos o que todo e qualquer vírus tem e faz, correto? Então seria o vírus então, aí do mosaico do tabaco, esse vírus que a gente falou aí do influenza, o HIV, que é um vírus também importantíssimo no sentido de uma doença que ainda a gente não tem uma cura definitiva para ela, já tem tratamentos e tudo mais, mas a gente não tem aquilo que a gente chama de cura definitiva. Além de outros vírus aí que podem aparecer em questões de viroses aí, né? Sarampo e por assim vai, né? Catapora, rubéola, cachumba, né? Aqui para nossa região, né, o vírus da dengue, né? Aí você pega aí também o chikungunya, zika e assim vai. A gente tem vários vírus que têm impacto grande nos seres humanos, ok? Bom, falando dos vírus então, pegando características básicas deles, né? A primeira delas é aquilo que justifica alguns cientistas citarem que eles não são seres vivos. Tá? Falarem que eles não são seres vivos. Essa característica é aquilo que nós chamamos de indivíduos acelulares. Então, vírus obrigatoriamente são acelulares, então são desprovidos de organização celular. Não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, não tem organelas citoplasmáticas, nem ribossomo, por exemplo, não tem. No máximo, um dos materiais genéticos ali, DNA ou RNA. Tá? Então, isso seria uma das justificativas para você falar que eles não são seres vivos. Tá? Apesar de hoje você ter uma corrente mais forte que já traz aí nas bibliografias, nos livros, os vírus enquanto seres vivos, ok? Bom, seria a primeira então, são indivíduos acelulares. A segunda que está no seu item 10 da apostila, para ser mais exato na página 455, lá está escrito assim, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? Eles conseguem ter um fenômeno de metabolismo celular, detalhe, né? São acelulares, então obrigatoriamente também eles não possuem metabolismo próprio, então eles não têm essa maquinária de produção de síntese energética, metabolismo energético, metabolismo de controle, eles independentemente falando. Então, por isso que a gente coloca que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles adquirem essa capacidade
desde que consigam penetrar uma determinada célula e ali fazer com que essa célula comandando a célula, fazendo com que essa célula produza proteínas virais e material genético viral, tá? Então, se o vírus estiver fora de uma célula, por exemplo, ele não adquire essa capacidade de mutação, não adquire a capacidade de reprodução se ele estiver fora de uma célula. Ele tem essa capacidade desde que ele venha a parasitar uma determinada célula. Ok? Seria uma outra característica. Então, pegando esse ponto aí de mutações, uma particularidade dos vírus, principalmente quando se fala de vírus de RNA, daqui entra também uma outra observação: os vírus possuem material genético. Porém, ou ele vai ser DNA ou ele vai ser RNA. Eu não tenho esses dois materiais genéticos juntos no mesmo vírus. Então, tem o vírus de DNA e vírus de RNA. Quando eu pego o vírus influenza, por exemplo, que é o vírus da gripe, ele é um vírus de RNA. E por ter essa característica de vírus de RNA, o efeito mutagênico dele é grande. Daí aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. É comum você, por exemplo, se vacinar contra gripe e gripar. Por que pode acontecer isso? A cepa do vírus que foi utilizada na produção da sua vacina que você tomou, talvez não tenha aquela configuração que o vírus está te infectando agora. Ah, pô, mas como assim? Não dá para pegar uma vacina polivalente que tenha vários vírus ali? Geralmente faz com vários, mas não consegue-se fazer com todos. Consequentemente, o vírus pode sofrer mutação quando ele vai sendo transmitido de um indivíduo para o outro. Pegando aí o contexto atual, quando você fala do Covid-19, não tem noticiado na mídia aí que ele é uma variante do Covid que veio da China? Pô, mas como assim? Era o vírus corona da China, agora é corona com 19? O que é isso? Se você entrar na literatura, você vai ver que tem outros números para esse corona. Então ele é comum quando você fala de China em relação à presença desse vírus lá. Ele pode sofrer o quê? Alterações e tornar ele diferente, e nessa diferença dele, ele pode ficar mais contagioso, que é o que acontece com o vírus 19 aí do corona, que é o Corona-19 ou Covid-19, ou ele pode adquirir, por exemplo, uma patogenicidade, uma resistência maior, tá? Então essas mutações que vão acontecendo com eles tornam eles diferentes, e o organismo que talvez esteja preparado para uma cepa que era uma anterior, tá? Vamos pensar lá, vírus X1, o seu organismo era pronto para isso, mas agora ele veio com o X2. Entende? Esse X2 você já não tem a proteção para ele. Daí essa preocupação quando se coloca aí esse Covid-19 para a gente aí. Porque ainda não se tem um medicamento eficaz para destruir a maquinária proteica deles ou o material genético deles de forma efetiva. E ainda não se tem uma vacina específica, mas já está em vários testes aí, ainda para tratar todo mundo em tempo hábil. Daí essa preocupação. E como aí esse vírus ele acomete principalmente essa questão de aparelho respiratório, dessa preocupação com o sistema de saúde em questão de atendimentos, tá? Seria mais ou menos isso daí. E isso se aplica a outros vírus também, por ter essa capacidade de mutação que os vírus podem ter, tá? Então voltando, são indivíduos acelulares, são indivíduos parasitas intracelulares obrigatórios. Quando estão parasitando, tem um aspecto reprodutivo, eles conseguem reproduzir, conseguem controlar o metabolismo da célula hospedeira, tá? Controlando esse metabolismo da célula hospedeira, eles produzem novas proteínas virais, novos materiais genéticos virais, ok? Quando se fala de reprodução, isso está na sua apostila, correto? Você tem dois tipos de ciclo de reprodução para os vírus, tá? Os vírus podem se reproduzir de duas maneiras. Ou eles vão se reproduzir no sentido de comandar a célula hospedeira a produzir proteínas e material genético viral, que é o que nós chamamos de ciclo lisogênico, tá? Ou ele isso também pode ser de forma mútua, pode acontecer ali um do lado do outro, tá? Ou ele parte para aquilo que a gente chama de ciclo lítico, aonde essas proteínas virais e material genético viral que são produzidos dentro da célula hospedeira começam a se organizar e os novos vírus são montados
lotando a célula com esses novos vírus, essa célula pode se arrebentar, na realidade ela se arrebenta, no que arrebenta, destrói a célula e esses novos vírus se espalham pelo organismo, podendo infectar novas células. Ok? Então a gente tem esses dois tipos de ciclo, ciclo lítico e ciclo lisogênico, quando a gente fala de vírus. Ok? Bom, o que mais sobre eles aí? Quando se fala, por exemplo, do vírus HIV, que aí eu não sei se tem ele aqui totalmente, não, aqui nessa apostilinha tem ele aqui, mas não fala especificamente sobre ele. Talvez no seu livro-texto deve ter algo sobre. Quando a gente fala do vírus HIV, ele tem uma característica interessante, como o influenza tem. O influenza é vírus de RNA, então ele tem capacidade mutagênica muito elevada, consequentemente ele pode se formar novos vírus, novas vertentes dos vírus, que podem causar doenças nos seres humanos, no caso aí as gripes, né? Só que o vírus do HIV, o vírus HIV ou o vírus da AIDS, da SIDA, por assim dizer, na sigla aí para nós no Brasil, ele tem uma característica em particular que ele é um vírus de RNA, tá? Esse vírus de RNA, ele é injetado dentro da célula hospedeira, entra o capsídeo dentro da célula hospedeira e esse RNA é jogado no citoplasma. Quando ele é jogado no citoplasma, vem junto a ele alguns tipos de proteínas. Essas proteínas são específicas aí no caso do HIV. E uma delas, chamada de transcriptase reversa, ela faz o contrário daquilo que você viu sobre metabolismo de controle. No metabolismo de controle, você tem a seguinte sequência. O DNA tem a capacidade de se replicar e formar novas moléculas de DNA. Uma determinada molécula de DNA, ela consegue transcrever, né, que é a fase da transcrição, esse DNA em um RNA, no caso RNA mensageiro, e desse RNA mensageiro você consegue formar uma proteína. Essa é a sequência que você estudou lá na matéria de metabolismo de controle. O que esse vírus do HIV com a sua transcriptase reversa faz? Ele pega uma molécula de RNA e forma uma molécula de DNA. Com isso ele faz meio que um enganar, burlar o sistema de defesa do linfócito. Porque aí esse DNA consegue se acoplar à molécula de DNA do linfócito, tá? E quando ele se acopla ali, faz com que esse linfócito trabalhe para ele, que entra lá no ciclo lisogênico, correto? Produzindo proteínas virais e material genético viral, em grande quantidade, novos vírus serão montados lá dentro do linfócito. Montando esses novos vírus, tá? Consequentemente, esses vírus vão sair desse linfócito. No que sai do linfócito, arrebenta o linfócito. Arrebentando o linfócito, você perde o quê? O linfócito tem função de quê no nosso organismo? O linfócito é um tipo de leucócito. Consequentemente, te dá proteção. Daí que vem síndrome, por isso SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. A imunidade da pessoa que tem esse vírus dentro dela vai diminuindo devido ao fato da destruição dos linfócitos, ok? Seria nesse sentido essa observação, tá? Bom, passando aí para o em classe, de gentileza, se você ainda não pegou seu material, pegue seu material, estamos na apostila 2 e nesse exato momento vamos falar aí da página 456, tá? E uma questãozinha aqui que traz um texto, tá? E nesse texto aqui vem falando de uma superbactéria. E comenta aqui, ó. Nos últimos anos, algumas bactérias têm se revelado resistente à maioria dos antibióticos, tal. Fala da resistência e fala que elas transmitem essa resistência às descendentes dela, tá? Então fala da bactéria aqui, dessa bactéria da Klebsiella. Nome difícil, hein? Bom, pneumonália. E vem perguntando aí, vem nas perguntinhas aí. Letra A, fala-se assim, ó. Em qual dos reinos, segundo esses cientistas aí, as bactérias se encontram? Nós já falamos disso. As bactérias têm que se encontrar dentro de qual reino? Reino Monera. Então você vai colocar aí na letra B, reino Monera.
Aí vem logo em seguida, ó, qual das figuras abaixo, A e B, corresponde a uma bactéria? Primeira coisa, você vai ter que olhar aí pela simplicidade da bactéria, tá? Desculpa, você vai ter que olhar pela simplicidade da figura. Se você comparar a figura A pela figura B, a figura A tem muito mais coisa nela do que a figura B. Então, consequentemente, leva a crer aí que a figura B refere-se a uma célula bacteriana. Então, a primeira resposta sua para a letra B, célula bacteriana, é representada pela figura B. Ponto. Depois continua a pergunta aí, né? Ó, cite duas características morfológicas que definam esse tipo de célula. Ó, você pode, olhando aqui pela figura, você pode falar o seguinte, a figura B, que é a célula bacteriana, ela é formada por uma parede celular glicoproteica. É a primeira coisa, da célula de cá você não tem. Então, ó, primeira coisa para você falar, que célula bacteriana, que é a figura B, tem uma parede celular formada por glicídios e proteínas. Uma parede celular glicoproteica. Outra coisa que é bem visível, a célula B, ou a figura B, é desprovida de organização nuclear. Se você olhar aí, ó, o DNA dessa figura está disperso no citoplasma. Então eu não tenho aqui, ó, um núcleo organizado. É uma outra justificativa, uma outra característica, já deu as duas. Mas vamos falar outras aqui, ó. A figura B não possui organelas membranosas. Eu não vou encontrar aqui mitocôndria, não vou encontrar cloroplasto, tá? Não vou encontrar retículo endoplasmático, só encontro ribossomo. E uma última aqui que a gente poderia citar, que a figura B possui, ou existe aqui a presença de DNA chamado, pequenos DNA circulares chamados de plasmídeos. Ok? Bom, letra C. Como as bactérias resistentes a antibióticos podem transmitir a resistência a antibióticos a outras bactérias? Primeiro, as bactérias se tornam resistentes devido ao fato de mutações e a presença de plasmídeos. Tá? Nesse caso aqui, ele quer que você pense para o lado dos plasmídeos. Igual eu comentei para vocês na aula passada aí, ó, que os plasmídeos aumentam a patogenicidade de uma determinada bactéria. E essa bactéria pode transmitir essa patogenicidade através da reprodução sexuada, que no caso a reprodução sexuada é através da conjugação. Então aqui você falaria, ó, que essa resistência ela é provocada pela presença de plasmídeos que são transmitidos através da conjugação, que é um tipo de reprodução sexuada. Correto? Número 2. Ó, é correto afirmar que os vírus possuem envoltório lipoproteico? Não. Primeiro ponto, tá? Que é algo que eu esqueci de falar lá atrás. Quando você fala de vírus, a organização deles é muito simples. Como que ela é muito simples? Eles são formados basicamente por um envoltório proteico chamado de capsídio, tá? E dentro desse capsídio você vai encontrar um material genético, DNA ou RNA. Então, ó, basicamente, os vírus possuem capsídio e material genético dentro dele. Alguns vírus mais sofisticados podem ter aí outras estruturas, mas a estrutura básica deles é capsídio e material genético. E esse capsídio tem natureza proteica, então não tem essa questão aqui de lipídios, correto? Só que também vem falando na letra A aqui, ó, de organelas. Eles não possuem organelas citoplasmáticas, como a gente falou, são acelulares desprovidos dessa questão de organelas. Letra B. Possuem enzimas que garantem a reprodução dentro ou fora das células. Fora das células eu não tenho essa reprodução. Lembra lá? São parasitas intracelulares obrigatórios. Então, letra A, letra B, descartado. Letra C. Podem se replicar no interior de micro-organismos formados por célula. Aqui já posso, tá? Aqui seria a nossa questão a ser marcada, tá? Letra C. Letra D. Por que a letra D e a letra E estão erradas? Se reproduzem no interior das células vivas ou mortas? Não, aqui só The Walking Dead você tem reprodução de vírus dentro de célula morta, tá? Nesse caso aqui, só célula viva para reprodução dos vírus. Letra E.
são visualizados exclusivamente por meio de microscópio óptico. Ó, na realidade, aqui você vai estar utilizando microscopia eletrônica e principalmente aquilo que a gente chama hoje de microscopia eletrônica de varredura, tá? Que vai aumentar a área de análise e também, consequentemente, aumentar a área a ser observada. Correto? Ó, na número 2, então aqui na número 2 você vai marcar a letra C. A número 3, você tem dois ciclos, A e B. O ciclo A, ele está trazendo aí para mim um misto de ciclo lisogênico com ciclo lítico no final, tá? Mas destaca-se que mais aqui a questão do ciclo lítico, viu? Na letra B, você tem o ciclo lisogênico e participando desse ciclo lisogênico a reprodução da célula, tá? Nesse caso, a partir da figura é correto afirmar. Aqui eu já vou direto na questão, porque o videozinho já está ficando bem extenso. Seria a letra A. Por que a letra A? Vamos ler ela. Ó. No ciclo apresentado em A, ocorre após a produção de unidades virais na célula hospedeira, né, a lise dessa célula. Lise, ruptura, quebra. Tá? E a liberação de novos vírus. Então aqui a gente vai ficar com a letra A. A número 4 vem falando uma historinha aí de contaminação de um indivíduo que, ó, ainda informa nessa localidade que não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Aqui está te falando de uma inundação, não é isso? Ó, ele teve contato, um paciente, né, teve contato com águas de enchente e falou que nessa localidade não se tem uma rede de saneamento básico interessante ou ideal, tá? Aí ele vem te questionando, qual tipo de doença poderia ser causada aqui nesse sentido? Coqueluche, botulismo, tuberculose, leptospirose ou meningite meningocócita. Aqui você vai marcar a letra D, que é leptospirose, que é a famosa doença, né, transmitida aí, ou no caso, liberada a partir da urina do rato. Então aqui você vai ter esse rato aí permeando os ambientes, né, contaminando eles, a enchente vem, passa e junta esse material com a bactéria no ambiente. Se você pega a coqueluche, transmissão via a saliva, secreção, botulismo através de alimentos, tuberculose através da fala, através de espirros, tá? Meningite meningocócita através da fala, do ar, onde vai ter secreção de pessoas. Nesse caso, como ele falou aqui de rede pluvial, de enchente e contaminação, e te deu sintomas aqui, ó, febre, dor de cabeça e dores musculares, você vai na letra D, que é a leptospirose. Tá? A número 5, você vai lá na letra E, que todas aí são doenças causadas por bactérias. Tuberculose, tétano, hanseníase, meningite e meningite meningocócita e cólera. As demais você vai tirar aí porque você vai ter protozoonoses, no caso da letra A, doença de Chagas não é bactéria. Na letra B, se você pegar micose, é fungo. Na letra C, ascaridíase, é um nemateuminto. Na letra D, dengue de novo, né? Ó, no caso aí, dengue de novo não, né? Dengue, que seria um vírus, tá? Então, na número 5, você teria que marcar aí a letra E. Número 6, existem vírus que se reproduzem independentemente de células? Não. Letra B, tem genoma constituído de DNA e RNA? Não. É um ou o outro. Letra C, sintetizam DNA a partir de RNA, essa que você vai marcar, letra C. Consequentemente aqui, lembra-se da transcriptase reversa. Letra D, realizam respiração aeróbica no interior da cápsula proteica, eles não têm essa capacidade. Possuem citoplasma? Também não. Então ficou assim, galera. Número 2, letra C. Número 3, letra A. Número 4, letra D. Número 5, letra E. E número 6, letra C. Então com isso a gente vence aí as aulas 12 e 13, isso mesmo? A cabeça já está ficando um pouco fraca. Opa! As aulas, isso, 12 e 13. Fica aí então marcado agora, oficialmente falando, tá? As tarefas mínimas pertinentes a essas duas aulas, as aulas 12 e 13.
que o tio aí vai estar olhando aí depois no plural de vocês aí, ok? Fica assim então, qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, que a gente esclarece as dúvidas para vocês, quanto à matéria da aula 12 e 13 e também os exercícios aí, ok? Fica assim, até o nosso próximo encontro, um grande abraço.